Estamos de volta com o Jornal do Rio e quem chegou também foi o inverno e, claro, as doenças respiratórias. Esse tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que contribuem também para o aumento das alergias. Nós conversamos com uma médica especialista que faz o alerta de como se prevenir e evitar algumas dessas doenças. Vamos ver. Olá, boa noite. Está no ar mais um Jornal do Rio Entrevista e hoje nós estamos recebendo a alergista Fernanda Viana de Gregório. Seja muito bem-vinda, Fernanda. A sua chegada aqui é porque também já chegou o frio no Rio de Janeiro. O inverno já começou e por conta disso nós vamos tirar algumas dúvidas que com certeza está todo mundo querendo saber. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Gabriela. É um prazer estar aqui com você. Fernanda, já para começar, porque o pessoal de casa com certeza está curioso, principalmente as mães que têm muitas crianças pequenas, porque a gente sabe que chegou nessa época, começa a família dos ites. É rinite, é bronquite, é sinusite, é ite para tudo quanto é lado. Então, assim, tem algum método rápido, eficaz, para a gente conseguir dar um up na nossa imunidade? Com certeza. Quando a gente fala, Gabriela, de algum problema da imunidade, a gente fala de imunodeficiência, que é uma deficiência da imunidade. Então, muitas vezes, quando a mãe ou o paciente fala, estou com uma deficiência da imunidade, de fato a gente precisa pesquisar se é mesmo uma deficiência ou se de fato é a estação do ano mais cruel para esses pacientes alérgicos chegando. E tem sim uma forma bem eficaz da gente evitar esse tanto de infecção recorrente, esse tanto de quadro ativo de rinite, sinusite, ou propriamente a asma, alérgica. Quais seriam eles? Primeira coisa é começar o tratamento para esses sintomas antes, fazendo um tratamento regular. Dificilmente nessa época do ano você vai ter alguma crise ou algum sintoma. E em relação a o que pode ser agudo, a gente fala em relação a um bom controle ambiental. O que é isso? Evitar o uso de tapete em casa, os tapetes acumulam muita poeira, então isso gera mais sintoma no alérgico. Evitar cortina, evitar ventilador de teto, manter uma casa mais arejada, aqueles casacos que a gente deixa guardado o ano todo e vai tirar agora do armário, lavá-los antes de usar. Os cobertores, evitar aquele cobertor de pelinho, aquela mantinha felpuda, usar mais edredom. Tudo isso já melhora pra caramba a vida do alérgico nessa época. E tem uma coisa que ajuda bastante, que é usar mais aspirador, evitar a vassoura. Por quê? Quando a gente usa a vassoura, a poeira sobe e ela fica ali até 12 horas. Então, realmente, mas quando eu limpo, meu filho não está em casa ou meu marido que é alérgico não está. Tudo bem, mas ela fica ali, então a gente tem que se antenar. Agora, tem um outro detalhe também que chama atenção, porque assim, são temperaturas mais amenas e aquele clima, aquele ar mais seco. Então, com certeza já começam muitas receitas caseiras também, Beber bastante água, beber bastante sucos, naturais. Só que existe algum outro método que você pode também dar uma dica para quem tem um pouco mais desse tipo de deficiência, principalmente quando a temperatura fica mais baixa, aquele ar fica mais seco? Na verdade, o que a gente sempre indica é exatamente isso, uma casa mais arejada. Eu sempre brinco que não há milagre. Muito menos medicações milagrosas. Então, a gente tem que ter um cuidado, na verdade, com o ambiente. Beber muita água. Aí, Fernanda, o que aumenta a imunidade? O que aumenta a imunidade é beber bastante água, dormir pelo menos 8 horas numa noite, fazer algum exercício físico. Isso tudo que aumenta a imunidade. Fernanda, agora também tem outra questão, direcionando mais para o público que está em casa, que tem criança pequena, que está nessa fase de ir para a escola. Em casa a gente tem o nosso controle, mas na escola a gente não sabe se está colocando a mão no chão, coloca a mão na boca, está em contato com outras crianças que estão com esse quadro mais alérgico e mais ali vulnerável a pegar algum tipo de vírus. Qual seria a orientação? Exatamente. Quando a gente fala que a criança está na escola, ela já passa um pouco do nosso limite. Porque o pai e a mãe do alérgico, que já faz um acompanhamento, cuida, no geral, muito bem da casa. Quando a gente fala da escola, que é o quê? Um ambiente
fechado, a gente tem que ter cuidado também com as outras crianças, porque nessa época do ano não é só o alérgico que sofre, ali também tem muitas viroses, muita bactéria no ar. Então a gente tem que ter cuidado, porque o paciente alérgico de fato pode acabar fazendo uma infecção viral. Então a gente tem que ter bastante receio com o ambiente também hospitalar e ter muito cuidado. Aquele pai e aquela mãe, na verdade, que está com seu filho doente, resfriado, o ideal é que não mande para a escola, porque senão acaba transmitindo para os outros amiguinhos. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é sobre a urticária na pele para pessoas que têm alergia, é simplesmente a temperatura. Isso. Nesses casos, como é que faz? No geral, a gente tem a urticária, que pode ser devido ao frio, né? Mas não é tão comum com a mudança de temperatura do inverno e do outono. Ela é mais comum quando tem uma mudança, por exemplo, a gente mora no Rio, em São Paulo e vai para a neve. Aí sim nos preocuparia, porque seria de contato, algo frio de contato. Ou então um trabalhador que trabalhe num frigorífico, que tem ali o contato direto, aí sim pode gerar urticária. Mas não é tão comum, com a mudança do tempo, ter uma urticária por causa do frio. É mais de contato ali com o frio, na pele. Ah, interessante. E outra coisa, Fernanda, também que a gente percebe é que, claro, todo mundo acaba desenvolvendo seus métodos para se proteger. Ninguém quer ficar tendo nenhum tipo de crise, né, alérgica, porque realmente é muito chato. Mas a gente percebe que muitas pessoas ficaram com aquele legado da máscara, né? Por conta, né, do coronavírus, a gente ficou muito tempo vivendo uma pandemia, foi um período crucial. Só que hoje, na sua avaliação técnica, nesses casos, para quem tem um pouco mais de alergia, fica mais vulnerável nessa época do ano, a máscara, o uso de máscaras é ou não bem-vindo? Depende. Quando a gente fala de alergia, não há necessidade do uso de máscara. Por quê? Porque não é um quadro transmissível. Então, se o paciente está com uma rinite ou com uma bronquite, né, com a asma, não teria problema. Então, é muito importante, Gabriela, a gente falar da diferença do que é uma rinite, do que é um quadro gripal e do que é uma asma, por exemplo. A rinite, ela acontece mais quando é uma inflamação da mucosa. Então, quais são os sintomas? Um nariz entupido, muita coriza, espirro. É um quadro mais alto, mais nasal. Quando a gente fala de uma asma, é uma inflamação das nossas vias aéreas, gerando mais muco. Então, é aquele paciente que já vem, já sabe que tem ali aquele quadro, aquela bronquite, que a gente chamava antigamente, hoje em dia a gente chama de asma alérgica. Então, a gente vê aquele paciente com falta de ar, que faz a crise, já sabe quando faz acompanhamento, aquele tratamento em casa. Esses dois casos não tem a necessidade de usar a máscara porque não é transmissível. Mas como é que a gente sabe quando esse paciente tem uma gripe? Porque os sintomas, né, acabam sendo muito parecidos. Então, eu sempre coloco como diferença o seguinte: a gripe também causa tudo que eu falei em relação à rinite. Coceira no nariz, coriza, né, aquela aguinha saindo, espirro, a tosse. Porém, quando é um quadro gripal, tem a dor no corpo associado, tem a febre, tudo isso, aquela prostração. Nesse caso de prostração, dor no corpo e sintoma gripal, de fato, eu acho que deveria ser mais utilizado a máscara. É uma coisa que, infelizmente, mesmo após a pandemia, eu não vejo tendo sido feito.